Bem-vindos e bem-vindas. Esse é um evento da ARCA, a Articulação das Carreiras Públicas para o Desenvolvimento Sustentável. É um fórum de entidades e servidores, sobretudo federais, que estão em busca de alternativas para a crise ou para as crises que estamos vivendo, não é? E também buscando alternativas para a construção de um projeto de desenvolvimento que faça jus às necessidades e às possibilidades de um país como o Brasil, né? Então, inicialmente, queria agradecer demais a participação, a presença, né, dos nossos convidados, professor Márcio Postman, professora Gisele Cittadino, deputada Alice Portugal, deputado Israel Batista, que em breve acho que conseguirá entrar, e todos os colegas que estão aqui participando. Antes de passar a palavra para os colegas, muito rapidamente, passar aqui as orientações gerais dessa reunião, que é muito mais do que uma live, na verdade, né? Como nós estamos vivendo um processo conferencial que vai se estender até o final desse ano de 2021, nós achamos por bem realizar esses encontros por meio da plataforma Zoom, a plataforma essa que é uma plataforma de reunião, muito mais do que de transmissão, né, pública do evento, embora isso provavelmente venha a acontecer, talvez, nos próximos eventos, mas para permitir a possibilidade de interação e de troca, de diálogo um pouco mais direto e intenso com os convidados, com os colegas que estiverem participando, né? Isso certamente é um diferencial na medida em que, quando a gente faz uma live simplesmente de exposição e transmissão, a interação costuma ser muito fraca, né, no fim. E a gente visa, na verdade, aqui colher subsídios para aperfeiçoar um documento que já está em construção pela ARCA, um documento que se pretende organizar esse debate sobre o desenvolvimento brasileiro na atual conjuntura e sobre as possibilidades de enfrentamento das crises e de propositura de alternativas para o desenvolvimento, não é? Por isso que esse processo conferencial está organizado em cerca de 15 temas, 15 eventos, sendo que o primeiro, o evento de abertura, foi realizado no dia 22 de março, uma conferência mais aberta, aí sim na forma de uma live, e esse é o primeiro evento propriamente temático, que vai discutir os temas ligados à problemática do Estado brasileiro, das instituições, da democracia, né? E por isso o perfil dos convidados e a pergunta-chave que a gente lançou, não é, para os convidados no início da semana, quer dizer, ou seja, hoje. Deputado Israel finalmente conseguiu entrar, bem-vindo, e obrigado também pela presença. Bom, então, a partir desse momento, a gente pode considerar iniciada a nossa reunião. Nós vamos gravar a reunião. Em breve, no chat, a Letícia, que está nos assessorando, ela vai colocar um link para a lista de presença, que poderá ser preenchida por todos os presentes, para receber os informes e as outras comunicações relativas à conferência como um todo da ARC, né, deste evento de hoje e dos demais. Não é? Eu pediria que todos mantivessem os telefones, os áudios mudos, enquanto não estiverem falando, evidentemente, não é? Para que a gente possa minimizar os ruídos externos e permitir uma melhor audição por parte de quem estiver com a palavra. O chat pode ser usado a qualquer momento pelos presentes para registrar comentários, realizar perguntas, ou mesmo para se inscrever para perguntas ao final das falas dos nossos palestrantes, né? E a Letícia também vai estar aqui ajudando a gente com essa relação de nomes e de questões. Tá certo? Bom, nós combinamos a seguinte dinâmica. Como os deputados, a deputada Alice e o deputado Israel, eles têm compromissos ainda hoje, na sequência dessa reunião, então nós vamos priorizar no início as falas, primeiro da deputada Alice, 15 minutos, deputado Israel, 15 minutos, né? Ao final das falas de ambos, se for possível, podemos fazer uma rápida rodada
de verificação de questões ou de comentários pelo chat, para que eles possam, antes de sair, ainda poder responder ou comentar alguma coisa, e, na sequência, né, os professores subsequentes, né, a professora Gisele e o professor Márcio Postman. Ao final das falas de ambos, aí nós gostaríamos, aí sim, de permitir, se ainda houver tempo, né, inscrições para manifestações, comentários ou perguntas daqueles que estiverem conosco na reunião até esse momento, né? E aí serão franqueadas as palavras para 3 minutos de intervenção para cada pessoa, no limite de 1h45, no máximo 2 horas de reunião, que é o tempo que a gente acha que é possível suportar uma reunião em meio virtual como essa, né? Bom, de antemão, agradecer novamente a presença de todos e esperamos que a gente tenha aqui uma bela apresentação de todos, um belo debate para esse subsídio importante para esse documento que nós estamos construindo coletivamente no âmbito da ARCA e que deve compor o acervo, né, de alternativas à crise e ao desenvolvimento brasileiro a partir do ano eleitoral de 2022. Então, imediatamente, eu passo a palavra para a deputada Alice Portugal. Seus 15 minutos, deputada. Obrigado. Boa noite a todos e todas. Zé Celso, eu quero te abraçar, agradecer, dizer que essa articulação ela jogará um papel exponencial no debate que iniciaremos nos próximos dias, tudo indica, na Câmara dos Deputados, sobre a PEC 32. Eu quero saudar a todos e todas aqui, o professor Márcio Postman, que tem dado enormes contribuições, relevantes contribuições na construção de um pensamento nacional, na defesa dos interesses coletivos dos trabalhadores, nos oferecendo elementos econômicos sempre da maior qualidade. Professor Israel, meu colega, né, muito dedicado à causa do serviço público, da educação, temos ações que podem diferir em algumas questões, mas que são gêmeas na luta pelo serviço público, pela educação. Então, a nossa ação tem sido muito harmônica nessa direção. Quero cumprimentar a Gisele, que também tem, né, nos dado enormes contribuições, a vocês todos e todas que representam as categorias, né, consideradas típicas de Estado, carreiras da mais alta complexidade no setor público. Eu, há muito, traço essa caminhada na defesa do Estado Nacional e dos serviços públicos, porque compreendo que não é possível ter um desenho, né, de uma nação sem que nós façamos a linha que divide a importância e a ação dos governos com a ação definitiva, sólida e consistente do Estado Nacional. Então, nós temos uma jovem república, uma imperfeita democracia, nesse momento sofrendo com laivos de autoritarismo, de arrogância, de fascismo. Isso nos assusta sobremaneira. A semana passada fomos, né, surpreendidos com essa disputa intestina nas forças da extrema-direita no Brasil e de segmentos militares, mostrando que mesmo nesse segmento que deveria autenticamente ser, além de nacionalista, defensor das carreiras e das tarefas de Estado, típicas, inclusive, neste caso, da segurança das fronteiras, né, do estado de guerra, etc. E, no entanto, nós estamos vendo uma completa interpolação e uma certa esquizofrenia de identidades. Esse é um problema muito grave no Brasil. Durante os governos de centro-esquerda, nucleados pelo PT, nós conseguimos avançar em uma série de questões relacionadas ao Estado brasileiro. Nós tivemos a oportunidade da organização dos planos de carreira, das negociações coletivas, de mesas permanentes, não é, das categorias com os governos instituídos. Mas uma questão, na minha compreensão, faltou. Nós permitimos a manutenção de uma circunstância semi-anárquica, né? Quem tinha mais musculatura, mobilização, capacidade de identificar a importância de suas tarefas, conseguia pressionar
não é? Os governos que eram mais sensíveis às questões trabalhistas a resolver o problema das categorias específicas. Mas nós nunca chegamos a fazer um plano, uma identidade da ação do Estado brasileiro. Nós não fizemos a planificação do trabalho do Estado. Isso nos faz uma falta enorme, enorme. Infelizmente, no momento atual, não é a desconstrução do Estado que está sendo planejada e executada. E isso, de fato, custará caro às futuras gerações, a atual e as futuras gerações. Porque, mais do que nunca, nesse momento de pandemia, que no Brasil nós já perdemos mais de 330 mil vidas, não é? Sem contar a subnotificação, porque esse número é muito maior do que o número aferido e divulgado. No entanto, nós sabemos que, mais do que nunca, o Estado se mostra necessário e, em determinados setores, eficaz. O que seria desse país sem um sistema único de saúde? Né? O que seria desse país sem as nossas autarquias, que são especializadas em pesquisa, especialmente em pesquisas nas ciências da saúde? E, sem dúvida alguma, isso é um demonstrativo cabal da necessidade dos investimentos públicos para universidades, para centros de pesquisa, para institutos federais de formação de mão de obra profissionalizada, porque não é possível que nossa mão de obra tenha que ser, não é, de apertadores de botões da tecnologia constituída nos países nucleares do capitalismo. E a visão de Estado, realmente, ela foi reduzida quase a zero. Estamos, portanto, com a PEC 32, que é a primeira etapa de uma reforma administrativa. Mesmo assim, sabedores de que nós já tivemos boa parte da Previdência Social desconstituída no Brasil, no regime geral e no regime próprio da Previdência dos servidores públicos. Nós tivemos agora a PEC 186, né, que foi dramática para o Estado brasileiro, é uma prévia da reforma administrativa. E agora, né, nós vamos vivenciar esse debate que, se for tratado pela matemática da política, os que defendem essa configuração não passarão de 180, talvez. A oposição são 132. Felizmente, nós temos personalidades políticas na Câmara que têm alcance para a compreensão do que significa manter o Estado e, portanto, extrapola a oposição. Não é? Obviamente, não será suficiente para impedirmos o desastre. O que fazer? Diante de uma reforma administrativa que desregulamenta os direitos, né, completamente, e, infelizmente, regulamenta restrições. Essa é, talvez, a natureza essencial da PEC 32. Foi encaminhada ainda em 2020, mas nós sabemos que ela está pronta para ser votada e apresentada como uma solução para os problemas da dívida pública, da diminuição dos gastos públicos. Né? Infelizmente, ela é uma reforma do sistema de recursos humanos, de pessoal. Né? É a primeira etapa, segundo eles. Muda os princípios da administração pública, princípios que foram construídos ao longo dos anos, desde que o Estado brasileiro se cristalizou, né? na década de 40, né? Com Getúlio, com uma série de problemas, mas foi quando nós iniciamos o processo de finalizar a ação personalizada, hereditária no Estado brasileiro. Né? Então, essa proposta muda o que a Constituição de 88 consolidou em termos de princípios, né? Constitucionais do setor público, e inclui coisas como imparcialidade, inovação, responsabilidade, unidade, coordenação, boa governança pública e subsidiariedade, que é o núcleo dessas mudanças todas dos princípios, né, da reforma. São, na verdade, questões que estão embutidas nos 5 princípios basilares da administração pública no Brasil. A questão das modalidades de ingresso na administração pública também é atingida. Né? Então, você só terá direito à estabilidade após 3 anos. O estágio probatório fará parte do concurso público. Imagine um auditor,
né, fiscal, ou da Previdência, ou um técnico qualificado na área, do Banco Central, enfim. Né, é uma situação complicada, porque é muito esforço para você ainda passar por uma segunda avaliação, imprecisa, ainda sem qualquer critério objetivo, e que critérios subjetivos poderão ser, né, elencados para simplesmente cortar alguém que não seja do agrado daquele preposto governamental de plantão. Isso é muito grave para a independência, a ação de Estado, a qualidade, a impessoalidade, como um elemento crucial, né, das tarefas públicas. Infelizmente, muda uma série de questões relacionadas a vínculos, né? Vínculo com prazo determinado, vínculo de experiência. Tudo isso mexe com os critérios de construção das carreiras públicas. Também a proposta visa criar o regime de dedicação exclusiva para os servidores ocupantes de cargos típicos de Estado, né? E, evidentemente, cria a possibilidade dos demais servidores terem essa compatibilização, gerando uma desorganização, uma descontinuidade geral. Mas o princípio da subsidiariedade, ele levará a uma construção teórica que está no texto da reforma, que é que o setor público só deve fazer o que o setor privado não oferece. Essa é a alma da reforma. É terceirizar, colocar o setor privado na substituição ao setor público em uma série de tarefas que são inerentes, né, da natureza pública. Infelizmente, também quebra a autonomia gerencial, orçamentária, financeira de órgãos e entidades da administração direta e indireta, né? Possibilidade de contratação mediante processo seletivo simplificado, né? Com vínculo por prazo determinado, com recursos próprios de custeio, muitas portas de entrada, né, que quebra a impessoalidade, gera uma série de desvios do ponto de vista da natureza do setor público. Infelizmente, exploração do patrimônio próprio, aluguéis, gestão de receitas próprias, portanto, com cobrança de taxas para serviços nitidamente públicos, monitoramento e avaliação periódico de metas e desempenho pactuadas no contrato, a transparência e prestação de contas do contrato, na verdade, constituindo mesmo mecanismos no setor público que são absolutamente típicos do setor privado. Dá também ao chefe do Poder Executivo o que eu chamo de caneta imperial. O chefe do Poder Executivo poderá, simplesmente dizer, não, este órgão ele é excessivo. O presidente atual, por exemplo, ele odeia os órgãos de controle ambiental. Ele poderá, de uma canetada, dizer, não, este não cabe na arquitetura administrativa do Estado brasileiro. E isso gerará um descompasso completo em relação ao que precisa o Estado brasileiro para servir bem ao público. Eu poderia aqui falar de artigo por artigo que vocês estão, e o livro é quem nos ensinará a respeito, né? Mas eu quero dizer que esse é o momento em que nós precisaremos fazer essa imersão, a cada momento maior, não é? Dizer que esse impacto, não é, da folha dos servidores federais é uma mentira que é passada todos os dias para a sociedade brasileira. Nós sabemos que nós só fizemos diminuir o número de servidores no curso desses últimos 20 anos. E dos últimos anos houve uma estagnação, porque os concursos são abertos com um percentual menor do que as aposentadorias que aconteceram. E, infelizmente, a sociedade é informada de que há privilégios e não é passado para a sociedade o grau de responsabilidade das carreiras públicas. É como se um servidor público não pudesse ser demitido. Mas ele não é só demitido quando há algum equívoco, um erro ou dolo. Ele passa por um processo administrativo com direito de defesa e, se ele for considerado culpado, ele é demitido e, não só isso, ele é processado. Ele responde penalmente por suas falhas. O grau de responsabilidade é completamente diferenciado. É por essa natureza
que a carreira, por exemplo, ela não tem o FGTS, né? E ela teria que ter a sua aposentadoria integral, a sua estabilidade, porque essa é a compensação para essa completa adesão do servidor do Estado brasileiro. Né? E aí é Márcio Postman que tem esse método de análise, né? Se o serviço público ele pode ser considerado como um trabalho que não gera bens e, por isso mesmo, não sofre a exploração, a mais-valia, o que não é bem verdade, mas ele gera algo precioso, que são bens em serviço para a sociedade. Então, não é um segmento de trabalhadores improdutivos, porque nós geramos bens em serviço para a sociedade que nos mune através dos impostos que recolhe para o Estado Nacional. Portanto, é uma reforma que precisaria de um tempo de debate, da discussão de diretrizes de carreira para o serviço público, de uma planificação para o Estado brasileiro. Qual é o Estado que nós precisamos? Porque não é o tamanho do Estado que se tem que discutir de maneira aleatória, é o que nós precisamos como políticas de Estado. Eu agora assumi a presidência da Comissão de Cultura da Câmara. Simplesmente nós estamos com o arcabouço cultural brasileiro sendo desativado de maneira proposital e planejada. O IFAM, não é? A EBC, que pretendem vender as frequências da Rádio Nacional, da TV Brasil. O setor privado está assim em cima para comprar essas frequências tradicionais, a Rádio da Amazônia. A Ancine tem 2 anos que não libera um projeto aprovado de financiamento numa dação em pagamento à empresa e é descontado no seu imposto. Porque no Brasil não se formou um mecenato para as artes. A Lei Rouanet foi uma saída para este financiamento das artes e da cultura no Brasil. É diabolizada. Então, veja só o que está acontecendo já de reforma de Estado. As estruturas todas sendo desconstituídas. É o IFAM, é a Ancine, são os museus, o Instituto o IBRAM, né? A Cinemateca, todas as estruturas. A Funarte, acaba o diretor de se autodemitir porque não tinha condições mais de segurar. Então, isso está acontecendo na cultura, começa a acontecer em outras áreas, mesmo antes da votação da PEC 32. Nós estamos vivenciando uma dissolução do Estado brasileiro. Ao mesmo tempo que há laivos autoritários, nós temos uma permissividade em relação a essa dissolução do Estado. Nós só poderíamos ser contra essa reforma. Como vencer essa batalha? Estudando, compreendendo o Estado Nacional, sabendo que há coisas que precisam realmente serem modificadas. No entanto, não é? Que esta reforma, na minha compreensão, não nos serve. Nós só somos 132, com mais alguns de compreensão larga, não é? Nossa conta era perder o Fundeb. E nesse ano de 2021, não termos financiamento da educação. Mas milhões de mensagens dos professores e professoras, dos funcionários de escola, dos porteiros das escolas, chegaram na caixa, não é? Dos parlamentares. E eles gritavam, manda parar com isso, Israel, manda parar com isso, Alice. Ô, Dorinha, mande parar com isso. Sim, mas nós não temos como parar. Foi uma avalanche amorosa pela educação. E nós ganhamos na primeira fase, na segunda fase tentaram desconstruir na regulamentação, mas nós ganhamos de novo. Porque quando a população se levanta, a matemática se inverte. E a pressão de fora para dentro funciona. Eu acho que nós temos que trabalhar, dizendo à sociedade o quanto vale o trabalho de uma enfermeira numa UTI, de um fisioterapeuta ensinando a respirar novamente, no momento em que as pessoas dizem que não podem respirar, né? E a floresta que não respira, como é importante um fiscal do IBAMA, do ICMBio, né? E que o censo aconteça para o Brasil conhecer o Brasil e o IBGE está acabado. Enfim, então eu creio
que, se nós fizermos esse trabalho com, não é, textos importantes, como eu tenho certeza que agora, através da Arca, nós vamos ter acesso, nós podemos, não é, motivar os corações brasileiros a defender aquele que lhe protege, independentemente de quem esteja de plantão no governo, que é o Estado. Por isso, eu quero parabenizar, Zé, a você, dizer que nós estamos nessa jornada, cada vez mais aprendendo, buscando aprender, né, precisando dessa preceptoria para que possamos melhor defender o Estado Nacional contra essa lamentável ação ultra neoliberal em tempos de volta da fome, do desemprego, não é? E de um governo que preconiza a morte, defende o vírus, não é? E desdenha do sofrimento da população brasileira. Então, não é hora de reformar o Estado para diminuí-lo, é hora de reforçá-lo para melhor assistir a população brasileira. Muito obrigada. Maravilha. Deputada Alice, muito obrigado pelas palavras. E eu quero dizer que a gente, nas diversas entidades que compõem a Arca, como compõem também os outros fóruns com os quais nós nos relacionamos, né, o FONACAT, o FONASEF, etc., nós estamos fazendo um esforço muito grande de produzir conteúdo de qualidade, conteúdo verdadeiro para poder rebater ponto a ponto os mitos dessa reforma, né? Mas a gente precisa ir além. A gente precisa ser capaz também de oferecer alternativas críveis, não é, para a reorganização do Estado brasileiro e para a reconexão do Estado com o projeto de desenvolvimento sustentável. Eu acho que é essa a contribuição que a Arca se propõe a dar nesse debate. Nós acabamos de lançar, em parceria com a Frente Servir Brasil, coordenada pelo professor Israel, um livro feito no âmbito do FONACAT, que é um livro importante porque ele desmonta esses mitos da reforma administrativa e sugere diretrizes para uma proposta de reforma administrativa um pouco mais coerente e adequada às necessidades e realidades do Brasil. Esse livro, em breve, já está disponível em PDF, ele em breve estará em meio impresso e será distribuído fartamente no Congresso aos deputados e senadores. Contamos com as ajudas dos deputados e das deputadas que compartilham das nossas ideias para fazer esse debate que nós sabemos que está sendo feito aí no dia a dia do Congresso. E hoje a gente tem também a satisfação de anunciar o lançamento de um livro complementar a esse primeiro, que é um livro aí, no caso, que foi organizado pela própria AFIPEA, a Associação dos Funcionários do IPEA, contando com colaboração de servidores também de diversas entidades, e cujo PDF vai estar disponível ainda nessa semana. Eu também, assim que tiver com esse material pronto, eu vou remeter também ao deputado Israel, ao deputado Alice, aos colegas todos das entidades, para a gente poder mostrar para a sociedade e para o Congresso que nós temos, nós, servidores públicos, condições de aportar contribuições efetivas para o tema da reforma do Estado, da reforma das instituições e para o próprio salvamento da democracia brasileira. Não é? Passo a palavra ao deputado Israel, a quem já antecipadamente agradeço também pelo esforço de estar presente, e será um prazer ouvi-lo novamente, Israel. E eu me despeço. Eu que tenho que entrar Obrigado, no outro deputada. compromisso. Muito obrigada. Maravilha, Boa noite foi um a todos. prazer. Obrigado. Também. Obrigado. Obrigado, José Celso. Deputada Alice, é sempre bom te ouvir. A senhora é a minha mestra, viu? Gente, é sério mesmo. Eu fico muito emocionado quando eu ouço a Alice falar. E às vezes eu mando uma mensagem de tietagem para ela aqui. É muito bom. Obrigado, deputada. Eu quero cumprimentar todos os que estão aqui presentes, todos que organizaram esse evento, cumprimentar o meu querido amigo José Celso Cardoso, que está sempre à disposição para preparar dados de qualidade para a gente discutir a reforma administrativa e outros temas no Congresso. O principal, Janaína. Cumprimentar também o professor Márcio Postman e todos os demais convidados que aqui estão. Eu estou muito feliz com o lançamento do livro Rumo ao Estado Necessário, foi feito pela nossa Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público e o FONACAT, um lançamento importante que abrilhanta,
que aperfeiçoa o debate que nós estamos fazendo aqui no nosso país nesse momento. E é também uma forma da gente resumir os mais de 17 estudos que nós produzimos durante todo esse primeiro biênio, para embasar nossas discussões sobre o Estado brasileiro, sobre o serviço público brasileiro. Então, eu quero elogiar essa obra e também elogiar a obra que meu amigo José Celso está lançando hoje junto com a AFPEA. Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu recebi aqui uma pergunta inicial e eu gostei muito da pergunta. E a pergunta começa dizendo o seguinte: como é que você vê a situação do Estado brasileiro, das nossas instituições, da nossa democracia nesse momento atual? Então, eu começo, José Celso, respondendo a primeira parte dessa pergunta que vocês me mandaram aqui. Eu nunca imaginei que esse país cheio de esperança, né? Esse país que ergueu Brasília no meio do cerrado, no meio do nada, esse país que recuperou o orgulho nacional, a autoestima, tornando-se um país de referência no mundo inteiro, na diplomacia, nos avanços que teve na ciência e principalmente na sua boa vontade em melhorar. O Brasil sempre teve boa vontade. A gente se esforça, especialmente depois de 1988, quando passamos a obedecer à nossa Constituição Cidadã, um país que se esforça para melhorar. Mas esse país que ergueu Brasília, que fez tanta coisa, né, se tornou um imenso necrotério. Era isso que eu não esperava, né? É uma situação terrível, porque aquele país que se julgava ser justo, solidário, né? Um país que buscava combater a pobreza, reduzir as desigualdades, né? Um país que era altivo no cenário internacional, que defendia o pluralismo entre as nações, os grandes fóruns internacionais, né? Um país que tinha uma sociedade livre, inclusiva, que sempre ladeou as nações mais modernas do mundo quanto aos costumes, aos direitos humanos, às liberdades, né? No que nos tornamos, professor Postman, é muito assustadora essa situação, né? Todo dia nós temos o nosso Estado democrático de direito atacado. Todos os dias. Essa é a situação do país hoje. Nós que achávamos que a democracia estava garantida, que as lutas que culminaram com a Assembleia Nacional Constituinte de 88 tinham chegado a um resultado, que a democracia era uma conquista, hoje nós estamos lutando para preservar o mínimo, para preservar o que foi conquistado na Constituição de 88. Então, se me pergunta, José Celso, o que eu vejo da situação do país hoje, eu vejo que é uma terra devastada. Devastada pela pandemia, devastada por uma crise produtiva, uma regressão terrível, né? Devastada pela incompetência e incapacidade, principalmente pela má vontade, ou seja, hoje estamos sob um governo que não acredita ser importante combater a fome, combater a desigualdade, trazer justiça social para o país. O Brasil voltou ao mapa da fome. E isso, para mim, resume muito bem, professor José Celso, qual é a situação do país hoje. O Brasil voltou ao mapa da fome, senhores. Essa é a realidade. Então, é uma pergunta difícil. Nós estamos sob o governo da demência. Não há razão contra a demência. Não é possível enfrentar a demência com racionalidade, né? E que Brasil nós queremos, né? Para onde a gente quer ir? É a segunda parte da pergunta, porque a pergunta que o Zé Celso me mandou, ela fala assim, a segunda parte, o que é necessário para a gente reformatar o país? Para reformatar o Estado, né? Para reformatar a administração pública. Primeiramente, todos que estão aqui escutando, professores, entidades, é preciso ter boa vontade.
O governo precisa acreditar que essa seja uma parte da sua missão. Hoje nós temos um governo que considera natural que pessoas passem fome. Considera natural que certos brasileiros tenham acesso à escola e outros não. Então, o primeiro ponto é mudar a nossa forma de pensar. Nosso governo precisa ser um governo que acredite estar dentro das suas funções a busca por justiça social. E a partir daí a gente vai buscar, sim, melhorar o serviço público, porque nós não temos medo de melhoria. Nós vamos querer desburocratizar o serviço público, vamos ampliar o uso de tecnologias digitais, é claro, né? Vamos incrementar a produtividade no país, vamos incentivar a eficiência, a cooperação, vamos fazer avaliação de satisfação dos usuários dos serviços públicos, isso é importante. Vamos fazer uma gestão de desempenho, porque não adianta fazer avaliação de desempenho se você colocar tudo nas costas do servidor, tem que ser gestão de desempenho, não é? Vamos fazer também, Zé Celso, controle social, que esse governo tem medo de controle social. Essa é a verdade, né? Então, a gente pode fazer muitas coisas para melhorar o Brasil. Agora, o que a gente não pode fazer é precarizar os vínculos entre os servidores e o Estado. A gente não pode uberizar o serviço público, né? A gente não pode permitir uma PEC 32 que permite o aumento da ingerência política nas áreas técnicas. Porque política é política e técnica é técnica. Político trabalha na sua área, servidor na sua outra área. O político diz que quer vacinação, o servidor competente diz qual é a melhor vacina. É isso. É assim que funciona. Papel do político é um, papel do servidor é outro. E essa reforma aumenta a ingerência, né? Essa reforma também, com esse princípio da subsidiariedade, entrega uma parcela imensa do serviço público para a iniciativa privada. Então, isso nós não queremos, professor Zé Celso. Não queremos de jeito nenhum. Eu estava, agora há pouco, antes dessa reunião, numa reunião com o Augusto Morelli, que é servidor do IBAMA, e que foi retirado do cargo de confiança que ele ocupava depois de ter multado o presidente Jair Bolsonaro por pesca ilegal. E aí, conversando com ele, eu fiquei com muitos pontos martelando na minha cabeça, inclusive um outro ponto falado pelo nosso coordenador da nossa frente de defesa do serviço público, o deputado Fábio Tradi, em que ele dizia que no Brasil hoje, ministros, servidores estão sendo punidos não por seus erros, não por sua falta de zelo, mas por suas qualidades. Estão sendo punidos por cumprirem com o seu dever. Olha, Zé Celso, o que o Augusto Morelli me falou hoje, vocês não acreditam, né? Ele explicou que hoje o IBAMA está com 1/3 dos funcionários que ele precisa. Enquanto isso, o governo colocou R$500 bilhão na Operação Verde Brasil para as Forças Armadas combater o desmatamento e os incêndios na Amazônia e também no Pantanal. Eu fui ao Pantanal e aí você não vai acreditar. Eu olhei para cima e vi um helicóptero passando para combater o fogo com um soldado da Marinha com uma arma de cano longo. Eu não sei nem o nome da arma. Eu falei, gente, essa arma é para quê? Se eles estão combatendo incêndio, né? E hoje, na conversa com esse servidor, ele falou, Israel, com R$500 bilhão, o IBAMA fazia tanta coisa, mas a gente nunca viu esse dinheiro na vida. Nós não temos esse orçamento. Então, você dá esse orçamento para uma operação feita por agentes que podem ter boa vontade, eu tenho certeza que as Forças Armadas têm muito boa vontade, mas que não estão preparadas para fazer aquilo, né? Então, é um governo terrível. E aí, outra coisa que ele me falou, Zé Celso, que explica bem o que eu não quero para esse país. É que o primeiro concurso foi em 2002, o segundo veio em 2010,
E a onda de aumento de incêndios no Brasil acompanha a queda da quantidade de servidores do IBAMA, ou seja, incêndios e desmatamentos são inversamente proporcionais à quantidade de servidores concursados e efetivos do IBAMA. É esse o Brasil que nós estamos vivendo, né? Então, eu fiquei muito chocado com tudo isso, né? Essa é a situação do nosso país e esse é o país que a gente não quer. E aí, o que a gente pode efetivamente fazer para melhorar esse país? Primeiramente, eu acredito que a gente precisa de mobilização. A deputada Alice contou uma história linda que eu me emocionei porque eu presidi a sessão para aprovação do novo Fundeb no Congresso Nacional. Eu tive essa honra, né? E eu me lembro que apenas 7 parlamentares votaram contra o Fundeb. Primeiro, porque nós fizemos uma costura pluripartidária, trouxemos todo mundo, levamos o debate aos deputados, explicamos do que estávamos falando, né? Depois, porque os servidores da educação fizeram uma mobilização magnífica, lindíssima, que barrou qualquer tentativa do governo de impedir que o Fundeb se tornasse uma realidade do nosso país. Eu tenho muito orgulho de ter presidido a sessão que constitucionalizou o Fundeb permanente no Brasil. Foi muito orgulho para mim. E eu tenho mais orgulho ainda dos professores, meus colegas de profissão, que fizeram uma mobilização durante 3 dias ininterruptamente, mandando mensagens no WhatsApp, nas redes sociais e nos e-mails dos deputados e senadores. Na PEC 32, nós vamos fazer a mesma coisa. Hoje eu conversei com o deputado Henrique Monteiro, que vai ser o relator, o presidente da comissão especial. Já marquei uma reunião com eles, José Celso, eu quero que você participe, junto com o nosso conselho curador da Frente Servir Brasil, né, para que a gente explique para ele os disparates que essa reforma traz ao atacar o fim da estabilidade. Eu pediria que alguém me avisasse do tempo, por favor, que eu sou professor de história e eu falo muito. Professor, vocês já conhecem. Restam 3 minutos. Eu tenho 3 minutos, obrigado. Então, podem me avisar pelo chat que eu estou acompanhando. Então, nós vamos fazer essa mobilização, vamos conversar, José Celso, com o presidente da comissão especial, para dizer para ele que o fim da estabilidade é inaceitável, porque não vai melhorar o serviço público. Aqueles nossos 17 estudos demonstram que é justamente no município onde o servidor é concursado que você tem o melhor serviço público. Mas naquele município onde o servidor é indicado pelo prefeito, aí você não tem um bom serviço público, não é? Nós vamos falar para o presidente da comissão especial que extinguir o regime jurídico único é um retrocesso, porque o nosso país conseguiu se organizar depois do regime jurídico único, né? Ele foi importante para o país. Vamos dizer para ele também que a gente não aceita o princípio da subsidiariedade, porque tem assuntos que são assuntos de Estado, né? Tem assuntos que você não pode simplesmente entregar para a iniciativa privada ter o controle. E, claro, nós também não vamos aceitar que o presidente da República, os governadores, os prefeitos possam simplesmente, com uma canetada, extinguir órgãos autárquicos fundacionais. Imagina o que seria do INPE, do IBGE, do IBAMA, do ICMBio, essa crise que nós estamos vivendo, nesse clima de bullying institucional que o país está passando, não é? Não podemos aceitar isso. Então, eu já quero dizer aqui às instituições presentes que nós teremos essa reunião com o presidente da comissão especial, justamente para a gente conversar com ele e explicar tudo isso que nós já estudamos e percebemos que vai ser um problema. Para encerrar, Zé Celso, eu não posso deixar de fazer aqui o nosso pedido de sempre, né? Para que os servidores entrem nas redes, para que os servidores acompanhem o que está acontecendo. Tem semana que a gente convoca para um tuitaço, tem semana que a gente convoca para mandarem mensagens para o relator lá na CCJ, que é o deputado Darcy de Matos, né?
Tem semana que a gente vai chamar para uma carreata, porque a gente não pode fazer passeata por causa da pandemia, mas carreata pode, né? Então, é preciso acompanhar as redes. A minha rede é @profisrael, prof de professor, Prof. Israel, tudo junto. E à frente tem a rede @servir-brasil. Essas são as nossas redes. Além do que, vocês podem nos encontrar também pelo WhatsApp. Eu vou colocar o WhatsApp aqui no chat para depois postarem para vocês. É o 61 98194 4521. Aqui vocês tiram as dúvidas de vocês sobre a PEC 32, reforma administrativa e outros temas do serviço público. No mais, muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado por fazer esse evento aqui da Arca e contem com a Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público, a Servir Brasil. Um grande abraço. Maravilha, deputado Israel, muito obrigado novamente por suas palavras e por seu tom aguerrido, como sempre, né? O que nós estamos precisando, de fato, são de pessoas que encampem essa visão de Estado progressista e moderna que a gente defende, evidentemente. Ninguém aqui, obviamente, é a favor, não é, de um Estado patrimonialista, de um Estado clientelista, de um Estado voltado à concentração da renda, não é, e à manutenção dos privilégios. Nós queremos também reformar o Estado na direção da cidadania, na direção do desenvolvimento, na direção da democracia. Não é? E a gente conta muito com o seu apoio para isso. Eu estou vendo aqui a Roseli, estou vendo o Márcio Gimene, vários colegas aqui que estão listados para participar das audiências que estão sendo solicitadas, né, na CCJ para discutir a emenda 32. E estamos à disposição para essa luta junto com vocês lá, com certeza. Perfeito. Zé Celso, muito obrigado. Eu também vou ter que me retirar, eu já estou 2 minutos atrasado para o próximo encontro. Um grande abraço. Tchau, tchau. Grande abraço, obrigado. Bom, e esse documento que nós estamos anunciando o lançamento hoje, ele também enfrenta o tema da reforma administrativa e o faz com base em 3 palavras-chave que a gente acredita caracterizam bem o teor, a essência dessa reforma, né? Os livros se chamam Reforma Administrativa Bolsonaro-Guedes e o subtítulo composto por essas 3 palavras: autoritarismo, fiscalismo e privatismo. Eu acho que são as 3 ideias-forças que estão por trás da forma de construir a proposta, da forma de encaminhar e sobretudo, são palavras que dizem muito sobre a essência da proposta, né? Então, eu acho que é mais um documento que vem em nosso apoio para disputar essa narrativa e fazer esse enfrentamento no Congresso e por meio das redes, algo que a Arca vem conseguindo avançar muito nesse período recente, graças aqui a Andréia, ao Arthur, a Ariana, a Roseli, os colegas que dominam esse instrumental todo, né? Bom, queria então chamar agora a professora Gisele Cittadino, que é professora da PUC do Rio, Direito Constitucional, tem membro da ABJD, Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, que é uma entidade nova, porém já de presença nacional e internacional no combate ao golpe, né, e na defesa da democracia, tem dado, junto com os demais colegas da BJD, uma contribuição muito importante para o debate em defesa da Constituição, do Estado de Direito e, portanto, para essa visão de Estado, não é, progressista e voltada para a garantia da cidadania no Brasil. Professora Gisele, 15 minutos, muito obrigado por sua presença e paciência. Obrigada, Zé Celso. Um abraço a todos. Eu falo um pouco a partir do meu lugar, né? Quer dizer, foi importante você ter feito essa referência à BJD. A BJD nasce exatamente por conta do golpe de 2016. E, na verdade, o que está na origem de tudo que tem, em alguma medida, quer dizer, há vários problemas, há várias questões. Depois de ouvir a deputada Alice Portugal e o deputado Israel, né, a gente percebe com toda clareza que a gente tem entraves, digamos, ao desenvolvimento do país que partem de vários lugares e de várias perspectivas diferentes. Quer dizer, o meu foco aqui é basicamente a questão do sistema de justiça no Brasil
e o papel que o sistema de justiça no Brasil passou a ter, especialmente nesses últimos anos, e especialmente a partir do golpe de 2016. Quer dizer, tudo isso começa, na verdade, com a nossa Constituinte, com a Assembleia Nacional Constituinte lá de 87 e 88, que, em alguma medida, nos oferece um instrumental que mais tarde vai redundar naquilo que, por falta de nome melhor, a gente começou a designar como processo de judicialização da política. Mas o que era esse processo de judicialização da política originariamente? Esse processo de judicialização da política, que foi possível graças à Constituição de 88, nada mais era do que a criação de uma espécie de espaço democrático diferente, um espaço democrático novo que ocupava, digamos, as entranhas do sistema de justiça, as entranhas do Poder Judiciário. Afinal, a Constituição brasileira tinha nos oferecido um rol de direitos imenso, havia nos oferecido um conjunto de instrumentos processuais aptos a buscar a concretização desses direitos, na verdade, de que adiantava uma lista interminável de direitos fundamentais, civis, políticos, sociais, culturais, enfim, se a gente não tivesse, até porque outras constituições brasileiras do passado já haviam previsto uma lista interminável de direitos. Mas a questão era, a gente precisa de instrumentos processuais, instrumentos procedimentais para tentar concretizar esses direitos oferecidos pela Constituição. Então, o Constituinte nos deu essas duas coisas, a lista de direitos e a lista de ações processuais e de instrumentos procedimentais para concretizar esses direitos. Lá na ponta, era preciso um sistema de justiça comprometido com esse processo de concretização de direitos. Então, eu preciso de um juiz empoderado, de um juiz que tenha amplas garantias, de um juiz que atue ou que olhe para a Constituição com essa perspectiva de concretizar direitos da população. Aquilo que também, por falta de nome melhor, nós designamos como cidadania juridicamente participativa. Era isso que viabilizava o tal processo de judicialização da política. Um Ministério Público muito forte, um Ministério Público que não seria mais somente aquele Ministério Público que acusava as pessoas que violavam a lei, mas era um Ministério Público promotor de cidadania. Então, a gente vai ter um Ministério Público comprometido com a defesa do meio ambiente, um Ministério Público comprometido com a defesa dos direitos das mulheres, com os direitos das minorias. Isso tudo estava na Constituição. Então, a Constituição nos deu isso, né? Os direitos, a forma como concretizar esses direitos e nos moldou um sistema de justiça capaz de, né, garantir exatamente aquilo, né, que essa cidadania juridicamente participativa buscava. O problema é que essa judicialização da política, a partir de um determinado momento, ela se transforma num processo de criminalização da política. Por quê? Porque o nosso sistema de justiça se revelou um sistema de justiça, por mais paradoxal que seja, ele se revela um sistema de justiça descomprometido com os direitos constitucionalmente assegurados. Então, o nosso sistema de justiça, seja o Ministério Público, seja o Poder Judiciário, eles vão fazer uso de toda essa ampliação de poderes e de prerrogativas que eles ganham na Constituição, eles vão usar isso para tentar, em alguma medida, participar do jogo político. Isso já aparece. Então,
se fala muito, né, no lawfare, né, na guerra jurídica ou nas guerras híbridas que lançam mão do direito, que lançam mão do processo para perseguir determinados atores políticos. E eu acho que, se a gente olha para o que aconteceu nesse país nestes últimos anos, a Lava Jato, a Operação Lava Jato é certamente digamos assim, a marca emblemática desse processo, mas ela não está sozinha, né? A Lava Jato, ela funciona num determinado lugar, com determinados atores, ela busca determinados objetivos, ela está lá em Curitiba, mas no Supremo Tribunal Federal nós temos um ministro que escreve um livro cujo título é Razão Sem Voto, né? Quando o ministro Luiz Roberto Barroso escreve esse trabalho, a comunidade jurídica recebe esse livro com muita aflição, com muita angústia, porque ele, na verdade, está sinalizando um papel do Supremo Tribunal Federal que nem é o papel contramajoritário, né, de evitar a inconstitucionalidade que, evidentemente, pode vir do processo legislativo regular, né? Vamos impedir decisões inconstitucionais que venham do parlamento, isso é uma coisa natural em qualquer democracia do mundo, mas ele começa a pensar, nem outra coisa que é muito importante no Supremo, que é o direito de proteger, quer dizer, o papel de proteger minorias, né? Então, por exemplo, aprovar o aborto de fetos anencéfalos, aprovar a união civil de pessoas do mesmo sexo, enfim, tudo isso é muito importante. Agora, essa função não é uma função representativa, né? E não é uma função de política partidária. Mas, em alguma medida, o nosso sistema de justiça, né, Lava Jato de um lado e todo digamos assim, uma atuação do Supremo Tribunal Federal mandando determinados sinais para o conjunto do sistema de justiça no Brasil, eles aparecem como um ator que está disputando o poder político. E isso é absolutamente impossível num Estado democrático de direito. Absolutamente impossível. Então, essa judicialização, na verdade, essa originária, ela vai se transformando num processo de criminalização da política. Só que quando você criminaliza a política, quer dizer, no caso da Operação Lava Jato, a gente tem claramente 3 alvos, né? O primeiro e o mais evidente é o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que amarga 580 dias no cárcere. Agora, o segundo alvo, né, eu não quero dizer que é mais importante, porque a prisão injusta de alguém é algo terrível, mas o segundo alvo da Operação Lava Jato é um projeto político de país. E com ele, ao lado da Lava Jato, em alguma medida, o Supremo Tribunal Federal perfilou. Ele estava ao lado da Lava Jato nesse momento. Quer dizer, se a gente lembra do Mensalão, lá em 2005, né, e aquilo já se definia. Quer dizer, é como se o Supremo Tribunal Federal, respondendo às elites brasileiras, dissesse: esse tipo de projeto político aqui nesse país não é viável. Né? E o que se tentava fazer era uma certa, digamos, um certo modelo de Estado social, de Estado de Estado de providência, de Estado de bem-estar, de um Estado que pudesse ser mais inclusivo, porque, historicamente, o Estado brasileiro é destinado a meia dúzia de pessoas, a 30%, 40% da população. Então, era isso que se tentava, né? Organizar um Estado que pudesse ser mais inclusivo. Esse foi o segundo alvo. E o terceiro alvo, evidentemente, é a soberania nacional. Né? Ninguém me tira da cabeça, acho que ninguém tira da cabeça de qualquer pessoa minimamente lúcida, que a Operação Lava Jato não visava lutar contra a corrupção. A Operação Lava Jato visava desmontar vários setores da economia e entregar
esse espaço de atuação que o Brasil originariamente tinha a outros, né, empreendedores, especialmente a outros empreendedores internacionais. Então, há vários interesses internacionais voltados, né, primeiro, para o compromisso do Brasil com um certo neoliberalismo e, segundo, com o desmonte da nossa indústria de petróleo, da nossa indústria de gás, das nossas empreiteiras, enfim. Por último, eu não sei quanto tempo eu tenho, porque eu também sou professora e sou daquelas que fala... 5 minutos, professora. Então ainda tem um tempinho. Então, eu acho que hoje, né, o grande problema que a gente tem, um dos grandes problemas que a gente tem, apenas um dos grandes problemas que a gente tem, mas é um problema que está, né, na minha esfera de trabalho, é exatamente levar de volta para a caixinha o nosso sistema de justiça, que cada vez mais se descola do conjunto dos demais servidores públicos. Cada vez mais se descola. Eu não encontro, quer dizer, agora com o governo Bolsonaro, uma forte proteção do setor militar, mas a proteção do sistema de justiça, né, seja Ministério Público, seja as carreiras do judiciário, eles têm uma proteção, ninguém fala, né? Ninguém consegue nem discutir os famosos 2 meses de férias por ano, fora o período do recesso natural, normal, previsível. Então, é importante demais levar de volta para a caixinha o sistema de justiça, convencer os ministros do Supremo que, olha, vocês podem ser brilhantes, né, mas vocês não têm papel iluminista algum. Quem tem papel iluminista, quem tem a função de apontar os rumos que o Estado brasileiro deve seguir, é a soberania nacional, a soberania popular traduzida no voto. No voto dos parlamentares, no voto dos prefeitos, nos votos dos governadores e no voto do presidente da República. É essa gente que tem razão porque tem voto, e não alguém que tem razão sem voto. A razão sem voto os permite discutir os processos e os casos que lhes chegam já nas mãos. Mas não é porque eles aprovaram a união afetiva entre pessoas do mesmo sexo, apenas reconhecendo que o conceito de casamento na Constituição, da forma como está definido, ele é incompatível com todos os outros direitos assegurados aos homossexuais, que o Supremo Tribunal Federal vai se transformar em alguma espécie de regente republicano da cidadania brasileira. Né? Eles não existem, né, com essa função, nem com esse papel. Então, a deputada Alice Portugal e o deputado Israel, ambos assinalaram um tema que eu acho que é fundamental, que é a organização popular. Quer dizer, a organização popular, né, que está na democracia representativa e na democracia participativa, né, seja do cidadão com o seu voto, que aquilo é muito importante, seja a ação política de um conjunto de pessoas num determinado ato ou numa determinada direção, quer dizer, é isso que legitima a representatividade dos nossos políticos. Então, nós temos que combater profundamente essa ideia de que a política é um lugar que precisa passar por um certo processo de esterilização, de limpeza, né? Porque é isso que aconteceu. O que o sistema de justiça faz quando ele criminaliza a política é identificar a política como um lugar do mal, enquanto que eles são o lugar do bem. Eles estão comprometidos com a Constituição, eles têm a função de iluminar os rumos da sociedade brasileira,
enquanto que os políticos não, porque os políticos são corruptos, porque os políticos pedem voto. Quer dizer, como é possível nós imaginarmos o funcionamento de qualquer democracia sem políticos e sem partidos políticos? Não existe. Né? É algo que simplesmente não é possível. Né? A não ser que estejamos falando de outras formas de condução do Estado. Mas se estivermos falando sobre Estados democráticos de direito, não há como fazê-los funcionar fora, né, digamos, do desenho institucional dos partidos políticos e dos políticos. Então, é preciso preservar isso. Né? Porque se a gente olha, isso funciona muito, né? Esse processo de criminalização da política, ele funcionou muito, né? Ele funcionou tanto que ele elegeu Jair Bolsonaro, né? Porque quando eles criminalizam a política visando destruir o Partido dos Trabalhadores, o projeto político do Partido dos Trabalhadores, como eles não podem ser assim tão evidentes, quando eles atacam o Partido dos Trabalhadores, eles terminam por atacar todos os partidos políticos. Então, não é à toa que o DEM, o PFL precisa mudar de nome, que o MDB precisa mudar de nome, porque todos os partidos vão para o lixo juntos. Então, surge quem? Alguém que diz, eu não tenho compromisso com partido nenhum, eu não tenho compromisso com essa política que está aí. Eu não tenho compromisso com política nenhuma. Então, ele se elege, Bolsonaro, como o antipolítico, da mesma forma como o Collor se elegeu há 30 anos atrás. Né? Ele não tinha nada a ver com a política era um lugar de outras pessoas, ele ia mesmo caçar os marajás. Esse agora vem para dizer que ele vai fazer o Brasil se encontrar com a fé, se encontrar com Deus, se encontrar com a pátria, se encontrar com o nacionalismo, eu sei lá o que é que ele diz. Né? Ele não diz muito coisa com coisa, mas ele diz claramente, eu não sou político, eu não sou um político. Né? Quer dizer, então, a judicialização da política, encerrando, traz uma criminalização da política que visa um líder político, Lula, um projeto político de país, o projeto de Estado de bem-estar construído pelos governos petistas, e visa a soberania nacional com a destruição de setores importantíssimos da nossa economia. O judiciário, o sistema de justiça, joga um papel decisivo nesse processo e nós não teremos futuro como Estado democrático de direito se não fizermos essa gente retornar para as suas caixinhas, se não convencermos o ministro Barroso de que não existe razão sem voto, na política não existe razão sem voto, e, finalmente, a gente precisa ficar muito atento para o que o Bolsonaro vai fazer com o Supremo Tribunal Federal a partir do mês de julho, quando ele vai fazer a sua segunda indicação. A primeira é um tanto quanto desastrosa, mas pelo menos é alguém que já foi, né, juiz num tribunal federal de recursos. É um cara muito político, mas eu acho que se a política muda, ele muda junto. Quanto ao próximo, a gente precisa ficar atento, porque talvez seja alguém que não mude junto com a política. Era isso, gente. Obrigada a todos. Maravilha, professora Gisele, excelente apresentação, muito substantiva e muito complementar às nossas indagações e inquietações aqui no grupo. Né? Porque, de fato, a maior parte de nós atuamos no Poder Executivo, ainda que em diversas frentes, nós sempre olhamos a questão da reforma do Estado pelo âmbito do Executivo. Né? E você traz muito corretamente, de forma muito enfática, a necessidade de incluir nesse projeto de reforma ou de reconstrução do Estado a dimensão da justiça e a dimensão da própria democracia representativa, né? Do próprio Poder Legislativo. Eu não tenho dúvida de que seremos capazes, espero, de incorporar essa orientação sua em nossas reflexões futuras aqui.
Bom, passo imediatamente para o professor Márcio Postman, a quem agradeço pela paciência também, disponibilidade. E vamos lá, 15, talvez um pouquinho mais, né, Márcio? Porque a professora Gisele também falou 20 minutos, se quiser o seu tempo extra. Boa noite, Celso. Boa noite a todos que estão acompanhando esse diálogo com contribuições muito importantes, a começar pela deputada Alice, Portugal, deputado Israel, ambos muito combativos no Congresso Nacional, e depois da professora Gisele, né, que fez essa apreciação instigante a partir da importância e das questões que circundam a atuação do Estado. Eu vou, na verdade, me circunscrever quase assim a sua segunda pergunta orientativa, né? Porque eu entendo, inclusive, que sobre o teu trabalho, sobre a tua liderança, Celso, e todos os demais que estão envolvidos no âmbito da Arca e demais colegas, têm trazido contribuições muito importantes para demonstrar a situação do Estado no qual se encontra. Então, eu vou, de certa maneira, aqui levantar alguns aspectos para a nossa reflexão, né? Primeiro, começando pelo fato de que me parece um equívoco a gente ficar prisioneiro da análise acerca do Estado em si, né? Entendo que, na verdade, o Estado ele responde a uma correlação de forças de uma dada sociedade, né? Então, focar o Estado como se fosse uma instituição independente talvez possa levar, na verdade, a um enfoque que não seja talvez o mais correto, né? Então, me parece que seria interessante considerar, no caso do Estado brasileiro, a análise do capitalismo brasileiro. Porque, do contrário, a gente termina muitas vezes tratando das causas da situação do Estado como uma causa da situação e não, na verdade, as razões pelas quais o capitalismo se encontra numa situação que faz do Estado, não é, as atribuições que ele vem tendo no Brasil. Digo isso porque há um enorme descompasso entre o argumento adotado, digamos, pelos defensores do receituário neoliberal e, de fato, a atuação do Estado brasileiro. Quer dizer, o ano passado, o Estado brasileiro, e usando aí a ferramenta que os neoliberais, de maneira geral, adotam, não é, que é medir a presença do Estado na economia, né? Então, o foco da expansão econômica, o foco do desenvolvimento estaria, sobretudo, naquela visão mecânica de encanador, não é? Reduzindo o Estado, o setor privado cresce, tá certo? Mas se o Estado aumentar, o setor privado decresce. É um pouco essa formulação rasteira que tem predominado, não é? E, de certa maneira, sustentado a visão de que é necessário reduzir o Estado, porque o Estado seria o centro dos problemas do capitalismo brasileiro. E tirando o Estado, naturalmente o capitalismo voltaria a crescer. Me parece, nesse sentido, que a situação é a inversa, né? No ano passado, quando nós considerarmos a totalidade da despesa pública agregada, né, da União, Estados e municípios, ou seja, aquilo que é financiado, portanto, com carga tributária, mais emissão monetária e endividamento, nós temos talvez a maior presença do Estado na história do Brasil republicano, né? Se os dados estiverem corretos, nós estamos falando da presença do Estado em cerca de 47,1% do PIB brasileiro, somando, não é, o financiamento, as três formas de financiamento da despesa pública no Brasil. Se a gente pegar o que era esse Estado com as mesmas fontes de financiamentos em 1980, nós estamos falando de um Estado que respondia por 24% do PIB brasileiro. Mas o que aconteceu de 1980 para cá que justificaria praticamente 98% de aumento, né, na presença do Estado, na quantidade de recursos administradas pelo Estado dentro dessas três esferas de governo em relação ao PIB, né? O fato concreto é que o capitalismo brasileiro perdeu
dinamismo. Nós estamos falando, tá certo, de um capitalismo que vive uma decadência, um capitalismo que foi ao auge nos anos 70, 80 com a industrialização. O Brasil, junto com a Coreia do Sul, foram os dois únicos países, né, de passado colonial que haviam se industrializados num capitalismo monopolista, porque o que nós tínhamos de industrialização até então era de países que haviam se industrializado no século XIX ou no século XVIII, no caso da Inglaterra. Então foram os dois países que conseguiram se industrializar, e a Coreia se manteve nesse sentido, mas nós entramos numa inflexão muito grande, sobretudo a partir de 1990, não é, com o ingresso na globalização. Então, o que ocorre? Um país, uma economia, um capitalismo não dinâmico é um capitalismo, na verdade, que pressupõe a valorização do estoque de riqueza existente. E é nesse sentido que o Estado tem servido, porque senão a gente não entende como é que é possível, diante de governos que se dizem neoliberais, que são contra o Estado, no entanto, é justamente o Estado que mais aumenta a sua presença em termos de administração de recursos comparado ao PIB. Se nós compararmos de 85 para cá, pegando o governo Sarney e pegando os governos do PT, pelo menos até 2014, não é? Basicamente a quantidade de recursos administradas de responsabilidade para o Estado, nas três esferas de governos, etc., praticamente não cresceu. Ele cresceu nos governos dos Fernandos, de 90 a 2002, e cresceu exorbitantemente, né, da segunda metade da década passada para cá. Então, me parece que essa é a questão chave importante ser considerada, ou seja, o Estado é um certo reflexo da correlação de forças, não é, que se dá num tipo de capitalismo, que é o capitalismo que nós temos hoje, um capitalismo sem dinamicidade, um capitalismo que troca, na verdade, os seus setores dinâmicos industriais, não é, por setores agropecuários, né, uma agropecuária, o complexo agropecuário, o agronegócio no Brasil, apesar, né, de toda a propaganda, ele é um complexo mais frágil do que foi o complexo cafeeiro, né? O complexo cafeeiro do final do século XIX, início do século XX, era um complexo que tinha as sementes, não é? Tinha o tratamento da produção, não é? Tinha o escoamento da produção feita por empresas brasileiras. Nós tínhamos o Instituto Agronômico em Campinas, por exemplo, que era uma espécie de Embrapa da época, né? E o que nós temos hoje no complexo agropecuário brasileiro, o agronegócio, ele é totalmente dependente do exterior, né? Ele depende de sementes, depende de fertilizantes, as empresas que fazem a comercialização são estrangeiras. Então, é um complexo muito frágil, diga-se de passagem, não é? E o que, se você não tem indústria, não tem uma base agropecuária, que obviamente não vai empregar, você tem um inchamento do setor de serviços, que é isso que nós estamos vivendo no Brasil, um inchamento brutal do setor de serviços, em pessoas, não é, que vivem, digamos assim, das migalhas das famílias muito ricas. Em 2019, não é, das três principais ocupações do Brasil, a primeira era o trabalho doméstico, a segunda era o trabalho de segurança privada, e a terceira ocupação mais importante do Brasil eram os trabalhadores de plataformas. Todas essas três ocupações quase nada tem a ver com a atividade econômica, tem a ver com a renda das famílias. Então, essa circunstância desse Estado, não é, num capitalismo sem dinamismo, faz com que nós convivamos cada vez mais com um excedente brutal de força de trabalho, e pelo qual a Constituição de 88 passou a ter um papel extremamente importante, que foi de dar cobertura em termos de renda a essa massa sobrante. Então, em 1985, nós tínhamos cerca de 2,7% da população brasileira que dependia do orçamento para viver. Era o que tínhamos, digamos, de estado de bem-estar social, não é? Em 85, ali no final do governo militar. Em 2019, nós passamos a ter 27% da população brasileira dependendo do orçamento público. Estamos falando, obviamente, pela ampliação que representou o estado de bem-estar social sendo construído ou arranhado a partir da Constituição de 88. Em 2020, nós chegamos a ter 40% da população brasileira dependendo do orçamento público, ou seja, não há condições, digamos assim, nesse capitalismo de você sustentar um Estado decente. O Estado vive, não é, da arrecadação que é feita em função do dinamismo do setor privado e das empresas estatais também. Mas esse mesmo Estado, produtor de seguridade, de garantias no financiamento dessa população sobrante, é também o Estado policial.
né? Um Estado que também exclui aqueles segmentos incompatíveis com a inclusão, né? Nós temos um crescimento do Estado policial do ponto de vista da presença desse Estado em relação ao encarceramento. Em 1990, nós tínhamos 90 mil presos no Brasil. Em 2019, ultrapassamos os 800 mil, pelos dados oficiais, talvez seja até mais ou menos, né? Ora, a terceira maior população encarcerada do mundo é aqui no Brasil. E quem são os encarcerados, se não os sobrantes? Não é? Os negros, os pobres. E além desse estado policial de encarceramento, temos o estado da violência, o estado que mata pessoas. Tínhamos cerca de 10 mil pessoas assassinadas nos anos 80, hoje estamos com mais de 60 mil pessoas assassinadas. Até houve uma queda no ano passado, pelos registros oficiais. Ou seja, se a gente contabiliza os últimos 40 anos, o Brasil teve 1.800.000 pessoas assassinadas. Por quem? Pelo estado de violência, em que o Estado é também um dos grandes promotores. Então, veja, nesse sentido, né, em que o ataque neoliberal se faz justamente no que diz respeito ao desembarque dos pobres e agora também da classe média dos recursos públicos, mas esse Estado não deixa de amparar e sustentar, digamos assim, a valorização da riqueza de um país que não cresce. Mas esse esvaziamento, este vácuo deixado pelo Estado, vem sendo ocupado enormemente pelo novo sistema jagunço que passa a governar o país. O sistema jagunço, nesse sentido, pedindo emprestado a Guimarães Rosas, a Euclides da Alcunha, né, que consideraram que era o sistema jagunço aí na República Velha, não é? Que era aquela quantidade de brasileiros à margem do capitalismo, seja pela violência do jagunço propriamente dito, ou seja pelo fanatismo religioso, né, de Euclides da Cunha descrevendo os sertões. O que nós temos hoje, na verdade, não é a ausência do Estado sendo ocupada pelo crime organizado e pelas igrejas, pelas novas igrejas, igrejas neopentecostais, que têm projeto de país e que ocupa, na verdade, em grande medida, as próprias instituições de representação de interesses. Dizem, não é difícil comprovar, que uma parte dos parlamentares são eleitos justamente desses segmentos. Não é por menos que a bancada da bola, né, bancada da Bíblia, tem crescido. E dizem que também são sistemas que fundamentam a formação de quadros no poder judiciário, que preparam estudantes nas faculdades de direito, que preparam para fazer o curso da OAB, que preparam para fazer concursos, né, seja para a Polícia Federal, seja para o sistema judiciário, Ministério Público e assim por diante, né? Então, tem uma questão também importante que é de considerar que a gente cobra do Estado, e é necessário fazê-lo, mas um Estado independente, não é difícil, obviamente, andar num sistema econômico, num capitalismo que não oferece possibilidade de crescimento, a não ser a reprodução, a valorização financeira, ou em atividades de exploração, que é o neoextrativismo. Tá? Então, eu fico por aqui, Celso, dizendo que o trabalho de vocês é muito importante, não é, para descortinar o que está em curso no Brasil, a desmontagem desse Estado, mas, na verdade, é uma desmontagem da parte que diz respeito aos pobres no Brasil, à classe média em termos de direito, mas é um Estado que não abre a mão dos privilégios de ricos e poderosos. Obrigado. Muito bem, professor Márcio Postman, muito obrigado também pela excelente exposição. Não tenho dúvida de que a gente está vivendo algo como um necroliberalismo, né? Que é uma combinação da necropolítica que anula as possibilidades da política, no sentido em que a professora Gisele mencionou, ao mesmo tempo em que, junto com um projeto liberal de desmonte do Estado, coloca a economia, a sociedade brasileira de joelhos frente a vamos dizer, a essa trajetória, né, de mais largo prazo, de maior profundidade, de desmonte das bases do sistema de acumulação capitalista no país. Então, é uma sinuca complicada, realmente, essa que nós estamos vivendo nessa quadra histórica. Eu não tenho dúvida de que existe um desafio imenso para a intelectualidade brasileira e para os próprios servidores públicos, no sentido de pensar sobre quem seriam, né, os possíveis atores políticos
né, de um novo processo, né, de reorganização do Estado em bases republicanas e democráticas. Né? Talvez, para além de desenhar projetos ou de vislumbrar, vamos dizer, tecnicalidades, né, ligadas ao sistema de justiça, né, ou seja, a reforma teórica necessária do sistema de justiça, ou mesmo a reforma teórica do sistema político, né, ou mesmo ao redesenho das funções públicas, etc. Quer dizer, para além de uma dimensão meramente normativa, né, ou propositiva, teórica, há o desafio de conectar essas ideias e esse suposto projeto com os atores políticos que fazem a dinâmica social acontecer. Né? E eu, então, começaria aqui devolvendo muito rapidamente para a professora Gisele, depois para o professor Márcio, se vocês vislumbram o nascimento, né, de um novo ator ou a reorganização de um ator existente, né, quer dizer, político que possa ser capaz de nos trazer um alento para esse conjunto de processos de desconstrução que estamos vivendo. Tá sem som, professora Gisele. Então, 2 minutos, não é, para cada comentário. E depois, se houver colegas presentes que queiram fazer uso da palavra, eu acho que teremos ainda aí mais uns 10 minutos, talvez, para poder ouvi-los. Façam as inscrições aqui pelo chat. Professora Gisele, por favor. Zé Celso, é uma pergunta muito difícil, né? Porque eu acho que você faz essa pergunta porque você fala a partir de um lugar, né? O servidor público, que é um lugar muito muito politizado, é um lugar em que vocês estão habituados, né, a fazer política, tá? Estão habituados a essa forma de participação. Mas se a gente olha para o conjunto da sociedade, e especialmente para as nossas camadas populares, isso que o Márcio brilhantemente falou agora, quer dizer, um Estado que você vê que em poucos anos as nossas camadas populares estão absolutamente capturadas por outros discursos que não têm rigorosamente nada a ver com a política, né? Seja o discurso da proteção e do sucesso oferecido pelas milícias, seja o discurso da salvação no futuro, lá no outro mundo, oferecido pelas igrejas pentecostais, porque elas oferecem a prosperidade nesse mundo, mas como nunca chega, eu acho que as camadas populares se contentam com a prosperidade no próximo mundo. Então, nós temos uma despolitização, uma desorganização na sociedade muito grande. Então, a primeira coisa a fazer é lutar para que o espaço da política seja respeitado, para que o espaço da política renasça, e renasça rompendo com essa cultura, porque eles conseguiram, em alguma medida, criar um antipetismo que, no fundo, é um antipolítico, é uma antipolítica. Quer dizer, qualquer grupo hoje que vá fazer alguma organização social em luta por algum direito é visto ou como um grupo de comunistas ou como um grupo de corruptos, né? Porque parece que está tudo restrito a isso. Quer dizer, nós governamos, o Partido dos Trabalhadores governa tantos anos o Brasil e a gente tem um déficit de organização popular, de organização na base da sociedade, muito forte, né? Eu acho que se um dia a gente consegue retirar a direita do poder central e se a gente tiver alguma possibilidade de redesenhar um projeto econômico e político de país, isso tem que ser absolutamente indissociado de uma forma de organização das nossas camadas populares. Elas não podem ficar simplesmente recebendo... claro que elas têm todo o direito disso, né? Mas elas não podem ser somente clientes.
elas precisam ser atores políticos, cidadãos, né? E não somente clientes de burocracias de bem-estar, né? Eu tenho um autor que eu gosto muito, com quem eu trabalho, que é o Habermas, e ele fala sobre isso na Alemanha, né? O alemão não pode ficar sentado achando que ele é somente um cliente das burocracias de bem-estar do Estado. Guardadas as devidas proporções, né? É isso, as nossas camadas populares, elas precisam ser mobilizadas, a gente precisa discutir política com essa gente, sob pena da gente não ter muito futuro. Muito bem, excelente. Professor Márcio Postman, além da questão sobre o ator político, ou os atores políticos, que você vislumbra aí na conjuntura, ou nas entranhas da sociedade, tem uma pergunta do nosso colega aqui da Secor, o Márcio Gimeni, que diz o seguinte: Márcio Postman, a visão de que o financiamento das políticas públicas depende da arrecadação de tributos não lhe parece um ponto central do discurso neoliberal a ser superado para que possamos construir uma nação mais próspera e solidária? Por favor. Obrigado. Vou tentar, assim, dois aspectos. Primeiro, o seguinte, a estrutura da sociedade, né, o sujeito social que foi fundamental para viabilizar a Constituição de 88, digamos assim, essa inflexão da Constituição em relação às demais, porque é uma Constituição dirigente, uma Constituição diferente das demais, que estabeleceu já passagens em relação ao tema social, por exemplo. Não é? Essa estrutura social montada por uma classe média assalariada, né, que foi muito importante nos anos 80, que ia à rua defender educação pública, saúde pública, não é? A importância da classe operária, não é? Através dos sindicatos, metalúrgicos, entre outros, que também se mobilizaram em torno da Constituinte. Esta estrutura social não existe mais. Ou seja, nós não temos mais uma classe média assalariada comparável, temos uma classe média proprietária, mas que está se desmanchando em função do que ocorre com a pandemia, os pequenos negócios, etc., consultores. Bom, se o Collor abriu ali o processo de destruição da classe média assalariada, não é? O Bolsonaro está sendo, na verdade, o responsável pela destruição da classe média proprietária, a meu modo de ver. E sem bases industriais, o operariado desaparece também, né? Quer dizer, nós somos um país hoje que tem menos de 2% do total dos trabalhadores industriais do mundo, mas temos praticamente 10% do total de trabalhadores domésticos do mundo, segundo dados da OIT. Então, precisamos conhecer bem essa sociedade, sujeito social. Não me parece que essa classe trabalhadora de serviços, não é? Ela, na verdade, ela questiona o Estado. Nós o tempo que estava na Fundação Perseu Abrão, a gente fez pesquisas com os moradores da periferia de São Paulo. Eu não posso dizer se aquilo que ali foi colhido se generaliza pelo país, não é? Mas eles participam de uma visão de que o Estado é injusto em relação a eles. Por quê? Tá certo? Porque onde moram não tem os serviços públicos que são comparáveis aos bairros, regiões melhores. Não tem a segurança. Não... Então, eles são críticos em relação ao Estado porque entendem que pagam impostos, embora não sabem mensurar completamente o quanto pagam, porque também não é? Os dados mostram que o aumento da carga tributária que foi feita na Constituição de 88 se deu, na verdade, isentando os ricos, né? Seja ali na virada dos anos 80 para os 90, com a redução das alíquotas do imposto de renda, né? De 45% para 22%, depois para 27%, e a reforma de 95, que isentou lucros e dividendos, né? Então, obviamente, que essa ampliação da carga se deu justamente na base da pirâmide social. Então, eles me parece que têm essa percepção, pelo menos falando a partir da pesquisa de São Paulo. Agora, por outro lado, eles sabem que do setor privado eles não terão aquilo que o Estado pode lhe oferecer, né? Então, também tem esse outro lado. É uma relação, digamos assim, dual, né? De um lado a crítica, mas de outro lado sabe que do setor privado eles não terão os serviços. Então, essa é a questão que me parece fundamental, porque, na verdade, o que nós estamos vendo é uma saída do Estado
dessas possibilidades, a saída do Estado próximo a eles. E o que cresce ali é quem resolve o dia a dia. Quem resolve o dia a dia é o pastor, quem resolve o dia é o crime, é a milícia. Por outro lado, em relação à questão do financiamento, me parece que há algo novo, olhando a experiência internacional, a partir do que aconteceu em 2008, 2009. Né? Ou seja, nós tínhamos até final da década passada, da primeira década do século, 2000, não é? Um movimento de privatização que não fora só no Brasil, dos anos 90 e nos anos 2000, e a privatização, de fato, era digna de nome na medida em que se trocava o ativo do Estado pelo setor privado. Havia o argumento de que o setor privado era mais competente, o Estado era ineficiente, enfim, tinha um argumento ideológico a justificar o deslocamento do ativo público para o ativo privado. Mas com a crise de 2008 em diante, o que se tem visto, na verdade, é um movimento de reestatização de vários serviços públicos que foram privatizados. Né? Há registro em relação a isso, e com base no argumento de que a privatização que foi feita em vários serviços públicos apontou, em primeiro lugar, a ausência dos investimentos que haviam sido estabelecidos pelo setor privado. Em segundo lugar, uma elevação muito grande nas taxas de cobranças dos serviços. Né? E terceiro, a ineficiência dos serviços. Então, se percebe esse movimento em vários países e, sobretudo, cidades que haviam privatizado os seus serviços públicos. E, de outro lado, o fato novo é que, de certa maneira, o Estado, hoje, ele vem, na verdade, ampliando o financiamento da sua despesa, não apenas com a carga tributária, emissão e endividamento. Né? O que se percebe a partir... Já vem dos anos 90, mas que ganhou grande importância depois da crise de 2008, é, na verdade, o uso de fundos soberanos para ampliar o gasto e a presença do Estado. Né? Então, o que nós temos visto, na verdade, é um crescimento dos fundos soberanos comprando empresas privadas, inclusive empresas estatais. Né? Para finalizar aqui, a refinaria Landulfo Alves, por exemplo, que foi privatizada, não é? Ela foi privatizada, mas quem comprou foi o Fundo Soberano dos Emirados Árabes. É um fundo soberano, é estatal aquilo lá. Tá certo? Então, tem uma mudança nesse sentido que diz respeito a outras formas de financiamento para além da carga tributária, que é um pouco nesse jogo da financiarização. O Brasil, em 2008, criou o seu fundo soberano, ele não teve grande uso, e até foi contido, deslocado os recursos para pagamento de gastos com o Temer, e o Bolsonaro, na verdade, liquidou esse tal de fundo. Então, o Estado ele vem ocupando espaços importantíssimos, e você tem, na verdade, uma presença do Estado em termos supranacionais, que é uma coisa que a gente desconhecia. Tá certo? A presença de empresas estatais de um país em outros países, né? Aqui mesmo no Brasil nós temos empresas estatais chinesas, tá certo? Operando, não é? Nós temos o Fundo Soberano de outros países árabes, Noruega, Índia e China operando também em outros aspectos. Então, essa ideia que o Estado está contido nos parece extremamente desatualizada e que nos coloca um desafio novo. Quer dizer, se nós tivéssemos um fundo soberano, por exemplo, nem sei se é o caso, tá certo? Mas a saída da Ford podia ter sido comprada pelo fundo soberano, tá certo? É possível utilizar caso tenha interesse, vontade, correlação de forças. Muito bem, professor. Obrigado também pela excelente explanação. Nós já estamos aqui chegando ao limite, né, das nossas energias e do tempo previsto para a reunião. Eu queria agradecer imensamente a presença e as brilhantes apresentações da professora Gisele, professor Márcio Pochmann, da deputada Alice, deputado Israel, os colegas que até agora nos acompanharam aqui. Para quem, inclusive, ainda está na reunião e não preencheu a lista de presença, eu peço que o façam, buscando aqui no chat o link, só para a gente ter o registro de todos que participaram e também para as pessoas poderem receber os materiais que vão derivar desse evento e receber as notícias sobre os próximos eventos. Não tenho dúvida de que nós temos um caminho muito difícil e longo pela frente, não só para reconstruir o Estado em si e as suas capacidades de ação e de proteção,
mas também no sentido de reconstruir a própria base social que dá sustento à cidadania política, à democracia, não é, e ao desenvolvimento. Eu quero crer que esse nosso esforço aqui, embora tímido, pequeno, ele se junta a esse movimento mais amplo que não está sendo realizado, não é, de modo isolado, não é, e que em breve deve voltar a ganhar as ruas e a disputar a narrativa e os espaços públicos para reconquistar a nossa possibilidade de sonhar. Então, agradeço imensamente a todos que acompanharam a nossa discussão de hoje e anuncio a próxima, que talvez Márcio ou Roseli saibam a data e o tema, que eu não gravei de cabeça. Se souberem, pode anunciar aqui rapidamente apenas, Roseli, o dia da próxima reunião da Arca. Não? Eu também não lembro. Enfim, nós anunciaremos assim que tivermos certeza do dia do evento e do formato do evento. Agradeço a todos, boa noite, bom descanso a todos e até a próxima. Boa noite, abraço em todo mundo. Boa noite também. Boa noite, abraços. Boa noite, gente. Boa noite, foi um prazer. Gente, obrigada. Muito bem. Letícia está aí ainda, tá? Roseli. Estamos. Bom, chegamos ao final da nossa missão. Obrigado, viu, Letícia, pela ajuda Gente, toda. foi muito bom, viu, Zé? Muito rica essas falas, né? Eu acho que a fala da Gisele pode ser salva na íntegra e transformada num vídeo. Apesar de ter 15 minutos, mas vale muito a pena. A do Márcio também, claro. Agora, a gente vai ter que fazer em breve uma reuniãozinha nossa para ajustar detalhes, né? De formato, de conteúdo, de divulgação externa, né? Porque, para além da participação na reunião em si, a gente pode também, talvez, disponibilizar, né? A transmissão simultânea, não sei. Né? Mas é uma coisa para a gente discutir depois, né? Sim, sim. Vamos fazer uma avaliação, assim, eu vi que ao final do dia, pouco depois que começou a reunião, já tínhamos atingido 46 inscrições, então, no início da reunião, eu estava enviando o link para essas pessoas. Eu acho que deve ter acontecido de algumas tentarem não ter conseguido acesso ao link a tempo, e isso fragilizou também. Então, essas avaliações eu vou tentar refletir sobre elas, e aí a gente eu participo dessa reunião ao longo da semana. E eu acabei de ver aqui que a próximo tema é desigualdade de gênero, raça e etnia. Então, não vai ser, viu? Não, porque eu nunca me programei para ser coordenadora ou algo do gênero assim. No final, eu vou ter que ser. Mas aí, o que acontece? Eu não consigo fazer isso em abril. Eu nem sentei ainda com o pessoal que eu quero pedir ajuda para organizar isso. Marquei com eles ainda na sexta. Então, seria impossível fazer em abril. Vamos ver, então amanhã. A seguinte: a cultura, diálogo social e construção da alteridade. Então, a gente tem que provocar no grupo amanhã, Rô, qual grupo, tema poderia assumir a próxima, para não ficar muito distante, né? Para ficar daqui 2 semanas, assim, mais ou menos. Macroeconomia, talvez pode entrar antes, se o Márcio tiver condições. O Márcio está com Covid, eu acredito, porque ele está quietinho ali. Ele não me informou hoje. Não, porque ajudar nos próximos. Como eu estava meio desligada, né? Eu mesmo tinha falado que ia ajudar a fazer ali a live inicial, né? E estava meio desligada ali do debate que estava no grupo da conferência, por conta das outras ações também que eu estava enfrentando. Aí o Márcio falou isso, né? Uns 15 dias atrás, e aí eu não conseguia me desvencilhar das outras coisas que eu já estava atuando, até porque a gente teve o orçamento, a gente teve a PEC 186 e tudo mais, né? Então eu vou ter que correr atrás.
E aí a gente vê lá no grupo o que é possível, ser feito. Bom, amanhã a gente toca isso. Por hora Ótimo, tá bom. mas foi excelente, viu, Zé? Muito bom. Eu gostei porque a fala dos dois, eles saem um pouco daquilo que a gente queria, né? Eles saem um pouco do que está no Congresso para fazer uma análise mais macro. Exato. Sim. Muito bom. Então tá, gente. Deixa eu correr também para resolver as coisas aqui. Um beijo. Corre lá. Um beijo.